Pedro Nascimento tá me chamando, tá ao vivo lá em Brasília. Ô Pedro, essa situação com a Venezuela, o governo brasileiro fez a primeira coletiva de imprensa falando, né, sobre o posicionamento do Itamaraty, e a gente tem agora uma reunião marcada para as 5 da tarde, não é isso, meu amigo? Exatamente, William, boa tarde para você, boa tarde também para todo mundo que acompanha Itatiaia. Bom, a coletiva de imprensa, William, tá rolando agora, e quem tá falando agora é a chanceler Maria Laura, ela que tá no lugar do Mauro Vieira e tá falando neste momento sobre essa reunião que aconteceu hoje pela manhã. Vamos ouvir. A fronteira está absolutamente tranquila, nós temos um contingente já há algum tempo lá de homens e equipamentos. Estamos aguardando que as coisas aconteçam. Vamos aguardar a entrevista do presidente da República dos Estados Unidos, algumas coisas que vão acontecer durante o dia. Estamos aguardando. Há uma expectativa, há muita notícia desencontrada, que a Colômbia fechou a fronteira, que abriu a fronteira, que a Venezuela fechou a fronteira com o Brasil, que depois abriu só para brasileiros. Há muito boato e a gente está tentando até a reunião das 5 horas ter uma coisa com mais segurança. O governador me ligou às 7 horas da manhã, eu tranquilizei ele que nós estávamos atentos ao problema. O prefeito lá de Paracá me ligou para ele, dizendo que também estava verificando, e o nosso comandante lá está em contato com ele para qualquer... Em relação aos brasileiros? Isso é uma boa pergunta. A comunidade brasileira está tranquila, nenhuma ocorrência até o momento. Os turistas que lá estão conseguindo sair normalmente, normalidade total com relação à comunidade brasileira. Bom, então, o Pedro trouxe esse resumo, né, dessa primeira coletiva, e aí aproveitando a presença da professora da PUC Minas, Raquel Gontijo. Professora, a senhora é do Departamento de Relações Internacionais, e a gente tem ali na fronteira do Brasil com a Venezuela, Pacaraima, que é um ponto de entrada dos venezuelanos. Esse já é um problema antigo, inclusive aqui, né, no centro de Belo Horizonte, nas grandes capitais brasileiras, você tem muita presença de venezuelanos que saíram da situação. Para atualizar, para os ouvintes da Itatiaia, o regime de Nicolás Maduro é uma ditadura? Essa é uma pergunta muito difícil de responder com sim ou não. O que eu posso dizer nas últimas eleições houve um relatório das Nações Unidas atestando, sem sombra de dúvida, que houve fortes inconsistências na forma como as eleições foram conduzidas, de forma que o resultado não é legítimo perante a governança internacional, perante as instituições internacionais. Quando a gente fala ditadura, democracia, a gente fala de um espectro com várias características, né? Alguns países mais democráticos, outros menos, mas sem a menor sombra de dúvida, o governo venezuelano é um governo com fortes características ditatoriais por ter uma democracia hoje extremamente contestada. E aí é por isso, a gente está falando de 28 milhões de pessoas na Venezuela, não é isso? Uhum. E muitos dos venezuelanos saíram fugindo do regime de Nicolás Maduro. Isso é uma realidade. De fato, sim. De fato, né? E agora, a gente está, nesse momento, o próprio ministro da Saúde falou sobre um planejamento para poder acolher aqueles venezuelanos que, por algum motivo, venham a entrar em solo brasileiro. Esse é um problema que nós já enfrentamos há bastante tempo. A diplomacia brasileira, como deve proceder nesse exato momento? O próprio Itamaraty falando que a fronteira do Brasil está aberta. Não sabemos se a fronteira na Venezuela está aberta. Mas a gente pode esperar agora, nesse exato momento, um aumento dessa população? Essa é uma tendência, é muito difícil fazer previsões precisas, mas essa certamente é uma tendência pela incerteza sobre o que vai acontecer nos próximos dias. Como a gente não sabe o que o governo dos Estados Unidos está planejando, a gente tem uma situação de crise, incerteza sobre quem vai assumir o governo na Venezuela nesse momento, com possibilidade de perseguição política e aumento da violência política dentro do país. Isso são fatores que aumentam a probabilidade de haver um aumento da imigração de venezuelanos, inclusive para o Brasil. Bom, e o Pedro Nascimento está na linha com a gente. Pedro, vamos lá. E a repercussão aqui no Brasil dessa decisão, né, de Donald Trump de invadir o espaço venezuelano com as tropas e capturar Nicolás Maduro? William, esse assunto Venezuela sempre movimentou bastante o debate, principalmente quando a gente fala de direita e esquerda, né? Sempre tem opiniões muito polarizadas
com relação a isso, e hoje não poderia ser diferente, né? Diante desse ataque inédito à Venezuela, a gente teve manifestações de diferentes espectros políticos, né? Vou começar citando aqui o líder do governo no Senado, Jacques Wagner, que seguiu aí o direcionamento do PT, né, de partidos de esquerda, chamou esse ataque aí de uma grave violação à soberania do direito internacional. Diz que conflitos entre estados soberanos devem ser resolvidos pela via do diálogo, da diplomacia ou da negociação. A gente também teve outras repercussões, essas na direita, né? Por exemplo, o Eduardo Bolsonaro, ex-deputado, né, que é do PL de São Paulo, diz que o regime venezuelano é o pilar do Foro de São Paulo, né? Ele, inclusive, afirmou que a atuação de Nicolás Maduro, né, que comanda as operações, financia logística e simbólica, né, desse grupo ligado à esquerda, diz que com a captura de Maduro vivo, inclusive falou que agora o presidente Lula, Petro e os demais presidentes aí de esquerda aqui na América Latina terão dias terríveis, né? E segundo o Eduardo Bolsonaro. Então essas são algumas repercussões que eu coletei aqui, mas a gente também tem algumas repercussões bastante interessantes. Essa aqui, por exemplo, do senador Nelsinho Trade. Nelsinho Trade é presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. É a comissão que representa o Legislativo nessas discussões aí, né? Brasil afora. E a Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional do Senado diz que está acompanhando com atenção a situação, né? Diz que é motivo de grande preocupação, em particular com os brasileiros que estão na Venezuela. E aí tem um trecho dessa nota que é muito interessante, William, que diz o seguinte, que a rapidez da ação militar realizada hoje em território venezuelano levanta questionamentos legítimos sobre uma possível conivência interna. E aí, continua na nota, né, vale lembrar o histórico amplamente conhecido do regime de Nicolás Maduro, de destruição das instituições democráticas, repressão a opositores, prisões políticas e graves acusações de vínculos com o crime organizado. Então, essa é a nota da Comissão de Relações Exteriores e que, de certa forma, representa aí, no geral, os parlamentares. Uma visão bem crítica com relação ao regime de Nicolás Maduro, mas também ressaltando preocupação com relação a esse ataque e também a soberania de países aqui da América Latina. Daqui a pouquinho, a partir de 13h, né, estava previsto 13h, mas atrasou um pouco, a gente deve ter uma coletiva de imprensa do governo dos Estados Unidos explicando essa operação e também dando detalhes aí de onde foi parar Nicolás Maduro, se foi para os Estados Unidos, se foi para algum outro país. Então, acredito que após essa coletiva de imprensa que está todo mundo aguardando com muita ansiedade aqui, a gente deve ter mais novidades, mais repercussões também vindas de Brasília. William. Bom, Pedro, aproveitando que você falou sobre essa coletiva, né, do governo americano, nós vamos fazer um link com a nossa co-irmã CNN. Nós já estamos posicionados. Assim que começar a coletiva americana, nós vamos abrir o sinal para você, ouvinte da Itatiaia, acompanhar. Isso será traduzido, então você vai ter todas as informações do pronunciamento do governo americano. Pedro, prioridade na informação, qualquer novidade você me chama. Deixa eu aproveitar e falar com a professora que está aqui com a gente, né, de uma forma muito gentil. Ela veio a Itatiaia, é a professora do Departamento de Relações Internacionais da PUC Minas, Raquel Contígio. Raquel, posição do Brasil e esse pronunciamento do presidente Lula falando sobre a invasão. A gente está num momento em que o governo brasileiro estava negociando as tarifas, né? Nós estamos saindo desse tarifaço do Donald Trump. A senhora acredita que com esse pronunciamento brasileiro, isso pode atrapalhar de alguma forma as negociações? Esse é um momento de muita incerteza por conta das intenções dos Estados Unidos. Então, é um momento delicado para o Brasil, em termos geopolíticos em geral, para o Brasil, para a Colômbia, para todos os países do entorno. Pode haver um tensionamento das negociações que vinham sendo feitas a respeito das tarifas, mas pode ser que não haja essa repercussão especificamente. Realmente preciso a gente aguardar maiores informações por parte dos Estados Unidos, até porque o Brasil se posicionou de forma crítica, como era esperado, né? O Brasil é um país que, tradicionalmente, na nossa política externa, tem uma sustentação muito forte do pilar da não intervenção, do respeito à soberania dos países, independente das condições domésticas. Então, existem outras formas de pressionar, de negociar para que a democracia fosse reestabelecida na Venezuela. Então, era natural que o governo Lula tivesse essa postura crítica. Mas agora é preciso a gente aguardar e ter um pouco de calma.
É tudo muito incerto a respeito das consequências para o Brasil. O governo americano usa como argumento o fato de Nicolás Maduro ser um ditador, um narco-ditador, na verdade, com um papel de liderança dentro de uma facção criminosa, uma organização criminosa responsável por levar toneladas e toneladas de entorpecentes para o solo americano. Mas, por outro lado, o governo americano, ele não pediu autorização da ONU, ele não foi invadido pela Venezuela, então ele quebra todo esse direito à guerra. E aí eu pergunto à senhora, o que pode ser feito? É possível fazer alguma coisa contra uma potência mundial, né, como os Estados Unidos? Quem poderia ter alguma capacidade de pressão contra os Estados Unidos nesse momento seria Rússia e China, que são países... A Rússia, inclusive, já se manifestou, né? Fez uma declaração a favor do Maduro, condenando o ataque militar dos Estados Unidos. Mas é uma política de poder. Nesse momento, por exemplo, o Brasil não pode fazer nada além de declarações políticas, indicando sua inconformidade com a violação da soberania. Então, é uma relação entre grandes potências. Se o Conselho de Segurança já foi acionado, a Venezuela entrou com um pedido para que fosse convocada uma reunião no Conselho de Segurança, mas qualquer resolução de condenação aos Estados Unidos vai ser vetada pelos Estados Unidos. Então a questão agora é qual é a intenção de grandes potências, Rússia, China, União Europeia, de se manifestarem a esse respeito. E, de forma geral, não parece que há uma disposição muito intensa de intervenção, de um embate, de atuação. Né? E a senhora fala sobre a incerteza. Nós conversávamos mais cedo com o professor Manuel Furriela, ele é do direito internacional, e ele fala justamente sobre essa incerteza, porque tudo pode acontecer. Ou seja, o governo militar, né, nós temos a previsão de uma nova eleição na Venezuela, e toda essa incerteza está muito relacionada a também essas negociações. A China depende, por exemplo, o governo da Venezuela tem uma dívida bilionária de uns 16 bilhões de dólares, algo nesse sentido, né? 80% do petróleo da Venezuela vai para a China. Então, assim, a China tem um dinheiro para receber e depende daquele petróleo, né, que vem da Venezuela. E isso tudo está muito... O professor falava o seguinte, professora, como isso vai impactar a relação comercial entre China e Venezuela? Se não impactar, tá tudo bem, mas se mexer no dinheiro ali, aí a gente pode ter um problema? Um pouco por esse lado, a China ela evita se envolver de forma militar e política e, de forma geral, os interesses econômicos são os que prevalecem. Então, se não houver impactos econômicos imediatos para os interesses comerciais e financeiros da China, é pouco provável que a China tenha uma atuação mais direta. Mas só lembrando que a China tem os seus próprios problemas regionais, então a probabilidade também de uma atuação militar, geopolítica mais forte da China em relação à Venezuela é uma probabilidade muito baixa. Sim, e agora, falando dessas incertezas, né? Num primeiro momento as pessoas falam assim, mas cadê o Nicolás Maduro? Ninguém sabia.